Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, mediador do programa de hoje, e o nosso tema será transgenia. Alimentos transgênicos, organismos transgênicos, humanos transgênicos, por que não? Fique com a gente que você vai descobrir tudo isso. E para falar comigo hoje, eu tenho uma equipe enxuta, mas extremamente qualificada, vindo diretamente de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul e para o mundo aqui pelo Biotech em Pauta. Eu queria dar as boas-vindas para ela. Flávia Gan, como você está? Olá, Anderson. Olá, vocês que estão ouvindo a gente. Como é que vocês estão? Estou bem, obrigada. E estou ansiosa para discutir o assunto de hoje. Muito que bem. Esperamos que seja um programa muito produtivo para todos nós, que a gente consiga discutir da melhor forma possível esse assunto que é polêmico, que, olha, traz discussões mundo afora, tem artigo ruim que saiu, tem artigo horrível que saiu, tem artigo bom que saiu, mas tem muita informação desencontrada e sempre rende uma ótima discussão no meio da biotecnologia. Eu queria saber se essa também é a opinião do meu grande amigo, agora oriundo de João Pessoa, na Paraíba, e também da Universidade Federal do Ceará, Gabriel Nunes, meu querido. Como você está nesta bela noite? E aí, Anderson, e aí, galera? Cara, tô bem e vamos que vamos, né? Cara, tem muita polêmica nesse assunto, na moral. E tem umas coisas que você lê que dá vontade de arrancar os olhos, mas faz parte, equívocos acontecem. E vamos explorar mais desse assunto. Então, quem acompanhou o programa de fake news sabe que de notícia que faz a gente querer arrancar os olhos, a gente entende. A gente entende muito bem, apesar de não gostar nem um pouco de ver isso, né? Mas vamos lá. Transgênico, né, gente? O que é um transgênico? Transgênico nada mais é do que um organismo vivo, né? Então, planta, animal, fungo, bactéria, árquea, qualquer coisa geneticamente modificada, mas que tenha um pedaço de DNA de outro organismo nele. Então, pode ser, por exemplo, uma bactéria que produza uma proteína que nós humanos temos no nosso corpo, uma soja que tem um gene de uma bactéria que faça ela ser resistente a um herbicida, por exemplo. Vários outros exemplos vão ser falados hoje, mas basicamente é isso. DNA de um organismo dentro de outro organismo vivo de uma espécie diferente. Isso é um organismo transgênico, isso é um ser vivo transgênico. Como que isso começou? De onde a gente veio? E por que a gente faz isso? Fique com a gente. Tudo começou lá em idos de 1800 e vários, com um certo monge austríaco que qualquer pessoa que teve uma aula de biologia na vida já ouviu falar. Esse cara chamava Gregor Mendel, fez os famosos experimentos com ervilhas que começaram a desvendar os segredos da genética. Daí em diante, a gente começou a se entender cada vez mais como as coisas funcionavam na genética, como que os genes interagiam entre si e como que a gente podia melhorar isso para fazer o mundo melhor, por que não? Então, Flávia, conta para mim, como que surgiu essa ideia de fazer um ser vivo transgênico? De onde veio? Onde começou? Para que ele existe? Transgênicos, eles começaram ali na década de 70, né, com a advinda da tecnologia de DNA recombinante, onde eu lembro que o primeiro organismo realmente que foi criado foi uma bactéria, a Escherichia coli, que é muito utilizada ela é utilizada em tudo na ciência, qualquer coisa, Escherichia coli. Escherichia coli é a nossa queridinha dentro de um laboratório de pesquisa. Exato, é o rato microscópico. Gostei dessa descrição. Viu só? O trocadilho hoje tá forte. Bem, enfim, ela foi modificada e foi adicionado um gene de RAM, para ser mais exato, no genoma dela. Simples. Agora eu não tô lembrada o qual gene foi e por que motivo foi, mas basicamente foi para ver se dava certo. E deu. A bactéria começou, no caso, a expressar aquele gene. Fechou. Na década seguinte, década de 80, foi feita uma revolução quase que na medicina,
onde começaram a se produzir o hormônio insulina em bactérias, que até então para a produção de insulina era-se utilizado pâncreas de porco, coletado de frigoríficos e afins, só que precisava de uma quantidade muito grande de pâncreas para conseguir sintetizar uma pequena parte de insulina, e não atendia nem um pouco a demanda, né, mundial que necessitava, né. E aí, no caso, a inserção do gene de insulina no genoma da bactéria, isso modificou a forma de produção, né, e começou a se produzir de larga escala, atendendo, né, a demanda da população. Já deixando claro que desde o início, né, transgênico não é só a soja. Transgênico também é inúmeras outras coisas, que vamos falar mais pra frente, é claro. Aí, quando começou na agricultura, que eu me lembro, foi na década de 90, né, que veio o tomate longa-vida, que... Nossa, o Anderson me explicou antes, agora de começar, agora esqueci. Fala aí de novo. É você produzir um RNA que fosse complementar ao RNA que fazia, enfim, que gerava o processo de amadurecimento do tomate. O que acontecia? Se você tinha um RNA complementar no citoplasma, ele ia chegar e ia parear com o RNA que geraria o gene, né? O que isso implica? Um DNA de dupla fita. O DNA, para amplificar, tem que ser simples fita. Se ele tá dupla fita no citoplasma, a célula entende que aquilo ali é um RNA como se fosse de um vírus, porque não tem que ter RNA dupla fita no citoplasma. Então ela começa a cortar aquele DNA e ele não vai amplificar. A técnica é perfeita? Inibe completamente a expressão do gene? Claro que não, mas diminui bastante. Então, se ela diminui bastante o gene que controla o amadurecimento, o tomate vai amadurecer, mas vai amadurecer muito mais devagar. E é aí que vem a grande sacada. Ele amadurece mais devagar, então ele tem uma vida de prateleira grande. Por isso que é o tomate longa vida. Basicamente, a promessa, né, inicial de se criar, né, alimentos transgênicos era de que suprisse a demanda mundial, já que a população ela tende a aumentar cada vez mais e com isso precisa de mais alimentos, e os transgênicos eles conseguem produzir mais? Era isso? Eu não... Atender a demanda! Atender a demanda! É isso que precisamos, atender demandas. Muito que bem. Exatamente. E os transgênicos chegaram com essa proposta, né? Só que, desde então, eles causam muita polêmica, né? Com questão de que, comer um alimento, né, que tem um gene externo que não é dele, um gene, sei lá, de bactéria numa planta, estranho. Na real, não é bem visto, né, na maioria da população. E também tem a questão de que a galera fala assim, dá câncer, dá alergia, ninguém sabe o que vai dar a longo prazo, enfim. Se você perguntar para as pessoas, você comer... Faça esse teste. Saiu uma reportagem, saiu um estudo, eu e meus colegas fizemos, quando eu fiz a disciplina de Introdução à Biotecnologia e à Bioética, uma disciplina muito legal que tem aqui na Unipamp, inclusive. Uhum. Uma pergunta. E eu quero que você que está ouvindo, faça para as pessoas da sua casa. Pergunte. Você comeria alimentos que contêm DNA? A maioria das pessoas vai dizer não. Alimento com DNA jamais. Alimento com DNA não entra nessa casa. Alimento... É tipo aquela reportagem que é tipo, o que você faria se seu filho usasse Crocs? Não, gente, não dá. Crocs não dá. Transgênicos, vale a pena? Que vantagens você vê no uso de transgênicos? Conta pra gente. Cara, vamos lá. Quais vantagens, né? A primeira, quando você está falando sobre um transgênico, você está falando sobre a obtenção de um produto mais rápido, assim, a forma de obtenção mais rápida, né? E também uma técnica de transformação mais específica. E, consequentemente, falando na questão de tempo, vai te proporcionar um ganho maior, ou melhor, uma perda de dinheiro melhor. Mais rápido em que sentido, Gabriel? Vamos lá, eu vou começar pela parte do plantas transgênicas, agronegócio. Vamos lá, agropop, guris. Vamos lá, antes do desenvolvimento das técnicas de transgenia em plantas, para poder melhorar uma planta, você tinha as técnicas de melhoramento vegetal, que são técnicas que exigem muito tempo, muita dedicação, muita paciência. Se tem um profissional que eu posso dizer que tem amor ao que faz, é o melhorista.
Porque, brincando, 10, 20 anos para obter um produto viável. E que assim pode não. Melhoramento genético é um inferno, cara. E que pode não ter o resultado que ele queria, né? Exatamente. Quando você fala de transgenia, você está falando de um corte preciso em um fragmento do DNA, que é aquele fragmento que é do teu interesse, e o implante dele em outra célula, que é a que você quer que receba. Você tem uma precisão maior, você tem uma velocidade maior para obtenção da forma de vida modificada e, por consequência, um tempo bem mais curto para a obtenção do produto. E também para avaliação, se esse produto é o teu produto de interesse ou não. Vamos lá, as outras vantagens que tem na questão dos transgênicos na agricultura é claramente a alta produtividade, onde você consegue produzir muito mais alimento, no caso, em menos área, né? Mas, mesmo assim, né, ainda se usa uma grande área plantada para agricultura. Só que, se não fosse transgênicos, mesmo utilizando essa grande área plantada, a produção seria bem menor. Produtividade é a palavra. Outra questão é de que você necessita menos, no caso da soja, por exemplo, você necessita menos aplicações de herbicidas. Logo, você tem menos veneno. E você, com isso, fazendo menos aplicações, você necessita de um menor manejo de máquinas. Ou seja, você não tem... reduz o trabalho, no caso, o que aumenta, no caso, um pouco o lucro e também, de certa forma, reduz danos ambientais causados pelo uso de máquinas. E também pela grande quantidade de uso de agrotóxicos que plantas que não são transgênicas necessitam. Muito bem, muito bem. Assim, uma coisa que eu observo, se eu estiver equivocado, por favor, me avisem, mas parte da polêmica, do medo, por assim dizer, que as pessoas têm de transgênicos, advém daquelas artes exageradas que a galera faz. Tipo assim, o cara fazer um milho transgênico e vai dar injeção numa espiga de milho. Pode crer? Nossa! É uma berinjela com cara de cachorro. Mano. Aquelas charges que, tipo, da pessoa que comeu um transgênico e criou um rabo, virou o Goku. Cara, não é assim que funciona. Cara, transgênicos no Google Imagens é bizarro. Nossa, é totalmente fora de noção e contexto. Você, meu amigo ouvinte, que está nos ouvindo, com perdão do pleonasmo, joga no Google transgênicos. Só joga, transgênico. E você vai ver a quantidade de absurdo, de loucura que tem no Google. Tá bom? Ninguém vai falar de insulina pra você. Não. Vai aparecer uns milho coloridos. Aparece aquelas tirinhas bem sensacionais, assim, que tem uma pessoa com um rabo escrito, tipo assim, eu como alimento transgênico e eu tô bem. Aparece um monte de foto de fruta e de animal misturado. Muito bem, gente. Então, eu agradeço imensamente também a você que teve paciência e audiência para conosco nesse programa. Muito obrigado por tudo. Siga a nossa página no Instagram, @Biotech em Pauta, para saber das novidades. E sempre que a gente tiver um programa novo, sempre que tiver uma novidade, e as principais notícias em biotecnologia estarão sempre por lá e nos nossos Instagrams pessoais. No mais, fique bem, fique em casa, fique com a gente, se cuide. É isto. Muito obrigado e até a próxima.